Olá, seja bem-vindo à Científica Discursivas. Meu nome é Nayara e hoje eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas para a prova discursiva de Agente Indigenismo da FUNAI, que vai integrar aí o tão aguardado Concurso Nacional Unificado. Além disso, nós também vamos fazer a correção da última prova que foi aplicada discursiva para esse cargo. Esse cargo de agente indigenismo, ele vai ter 350 vagas no concurso nacional unificado, são muitas vagas, e o salário também é bem atrativo, sendo aí de inicial R$ 7.953. E aí a cartilha do CNU, ela traz pra gente a importância da prova discursiva. E nós criamos aqui uma hipótese para simular a importância dessa prova. Caso a prova objetiva ela tenha aí 100 pontos e a discursiva 50, sendo que em alguns concursos a discursiva ela chega a ter a mesma pontuação que a prova objetiva, pode corresponder aí a 40% da sua pontuação necessária para atingir o corte, o que é muito importante. E aí aqui nós vamos ver algumas estratégias para você tirar uma boa nota na prova discursiva, além dos critérios de correção da Cisgran Rio, que foi a banca escolhida para o concurso nacional unificado. A adequação ao tema proposto, você não fugir do tema, ela corresponde a 30% da pontuação da sua discursiva. A adequação ao tipo do texto solicitado, 20%. O emprego apropriado de mecanismos de coesão, aí os elementos conectores de ligação para deixar o seu texto mais claro, mais coeso, 20% da nota. O pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão, a adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe de concordância, de regência e de colocação, 10% da nota. E aí, compondo 100% dessa pontuação. O cálculo da nota final, ele é feito considerando a soma dos aspectos dessa tabela, menos a quantidade de ocorrência de erros, dividido pelo total de linhas escritas. O que pode acarretar em uma nota 0 na sua discursiva? Não atender ao tema proposto, fugir ao tipo de texto dissertativo argumentativo, for assinado ou apresentar qualquer sinal de qualquer forma possibilite a identificação do candidato. Então aqui é bom ter muita atenção, porque às vezes ali no momento da prova, para fazer um rascunho, alguma coisa, você acaba querendo riscar fora de algum lugar que não é adequado. E a prova ela traz muito bem sinalizado onde você pode escrever, onde você pode fazer os seus rascunhos. Então tenha muita atenção a esse ponto. Não escrever também, né, a prova a lápis, em parte ou na totalidade. Então, isso aqui é o que, em geral, a Cisgran Rio costuma trazer nas suas provas dissertativas. E a nossa primeira dica aí é você conhecer bem esses critérios. E aí, na segunda dica, nós trazemos algumas estratégias para produzir textos impessoais, porque é muito importante. Exemplos de textos impessoais. Considera-se praticado crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Salienta-se que a porta anterior da residência se encontrava danificada na região da fechadura. Quais são as principais estratégias para a construção de frases impessoais? Sujeito indeterminado, verbo no infinitivo, agente oculto, voz passiva e sujeito inanimado. A terceira dica, que é muito importante, vocês vão ver isso na estruturação aqui do padrão de resposta que nós montamos para a questão do concurso anterior da FUNAI, é você fazer uma divisão clara do teu enunciado. Aqui nós temos uma legenda, em amarelo a gente coloca a apresentação do aspecto, então você deixa claro ali para o corretor qual aspecto que vai ser tratado naquele parágrafo, o que você vai estar respondendo. Isso é muito importante, você facilitar
a identificação das tuas respostas na sua prova, facilitar a correção, porque muitas vezes a pessoa que vai corrigir a sua prova, ela nem mesmo é ali da área, ela não tem conhecimento específico. Ela é, por exemplo, um professor de português que vai utilizar o padrão de resposta da banca. Então é muito importante que você facilite essa comparação entre o padrão oferecido e as tuas respostas. E você montar desta forma a resposta e seguir a ordem dos aspectos que foram solicitados é muito importante e vai facilitar bastante essa correção. Depois, em verde, a gente tem os argumentos e, por fim, o encerramento, que não é aí algo necessário, é facultativo, mas alguns candidatos acham útil para concluir. E os elementos de ligação são os articuladores do discurso e os pronomes relativos e demonstrativos. Vai ficar bem claro isso aqui a hora que nós formos para a correção da prova anterior de agente indigenismo. Quarto, seja objetivo e siga os comandos. Então aqui vamos agora para a correção dessa última prova. O cargo de indigenista especializado no último concurso trouxe aí um estudo de caso. Em setembro deste ano, foi divulgado pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul o lançamento de 750 cartilhas sobre a Lei Maria da Penha nas línguas Guarani e Terena a serem distribuídas nas aldeias. Segundo os dados veiculados pela imprensa, tal demanda surgiu das próprias mulheres indígenas, preocupadas com o aumento da violência contra a mulher nas aldeias. De 104 agressões relatadas em 2010, o índice subiu para 619 em 2014. As mulheres indígenas também demandaram à Defensoria maiores informações sobre como elaborar as denúncias, dado que apenas uma delegacia da mulher, localizada em Campo Grande, possui uma intérprete indígena. Esse foi o texto fornecido pela banca e agora nós vamos verificar os aspectos solicitados. Baseando-se nessas informações, elabore um texto coeso de no mínimo 45 e no máximo 60 linhas que aborde os seguintes aspectos sobre a temática acima referida. As eventuais causas do aumento de denúncias de agressões contra a mulher indígena, de que forma este tema pode ser compreendido no âmbito das demandas dos movimentos indígenas no Brasil, os dispositivos legais de garantia de direitos aos povos indígenas, a possibilidade de atuação do Estado na garantia de manutenção e ampliação desses direitos e as implicações antropológicas desta atuação no âmbito das relações interétnicas. Nesse caso, nós vamos trazer uma introdução, que é um breve resumo do caso hipotético, mas que não é obrigatório. No caso em tela, o aumento da violência contra a mulher nas aldeias indígenas no Mato Grosso do Sul e o consequente incremento das denúncias destacam a urgência de políticas públicas efetivas. Nesse sentido, a ação da Defensoria Pública ao providenciar cartilhas na língua Guarani e Terena, responde a uma parcela dessa necessidade. Ao mesmo tempo, a ação sublinha a importância da sensibilização sobre os direitos das mulheres indígenas e dos povos indígenas na totalidade e da adequação dos serviços jurídicos e sociais às suas realidades específicas. E aqui nós começamos, então, a responder os aspectos que foram solicitados no enunciado. Cada aspecto em um parágrafo, que vocês vão verificar que está dividido porque não coube no slide, mas esse primeiro aspecto ele vai ser todo respondido no segundo parágrafo, que é o aspecto A, que são as eventuais causas do aumento de denúncias de agressões contra a mulher indígena. Em amarelo, como nós havíamos visto antes, nós vamos ter aqui a apresentação do aspecto, então aqui eu vou deixar bem claro para o examinador que é isso que eu vou responder, que é esse primeiro aspecto que está sendo respondido. Em verde os argumentos, e em azul temos os elementos de ligação.
A escalada de denúncias de agressões contra a mulher indígena é multifatorial e indica uma maior conscientização sobre direitos individuais e coletivos. De certo, contribui para esse maior número de registros a ampliação do acesso a serviço de suporte, como a presença de intérpretes em delegacias, citada no caso em questão, permitindo que as mulheres indígenas superem as barreiras linguísticas e geográficas. Além disso, o reconhecimento dos impactos do machismo e do racismo estrutural que afetam de maneira particular as mulheres indígenas sugere uma mudança na percepção da violência como uma violação grave dos direitos humanos. Ademais, a atenção à questão da demarcação de terras também é relevante, uma vez que a segurança das mulheres está intrinsecamente relacionada à proteção territorial, com a subnotificação de agressões passadas, dando lugar a uma nova era de empoderamento por meio do exercício do direito à justiça. Aqui no terceiro parágrafo, nós vamos responder o segundo aspecto, o aspecto B, que foi solicitado no enunciado, que é de que forma esse tema pode ser compreendido no âmbito das demandas dos movimentos indígenas no Brasil, mais uma vez dividido aqui em 2 slides, só porque não coube mesmo, mas esse aspecto B, a ideia é que ele seja respondido todo em um parágrafo também. Tudo isso visando essa facilitação na correspondência entre o texto elaborado e o padrão de resposta da banca. O tema da violência contra as mulheres indígenas é inseparável das amplas demandas dos movimentos indígenas por direitos e justiça social no Brasil. Isso porque a violação dos direitos humanos das mulheres indígenas reflete diretamente na luta pela demarcação e segurança das terras fundamentais para a proteção contra invasores e agressores. Também é reflexo das desigualdades sociais sofridas pelos indígenas, com camada adicional que afeta a mulher indígena. No caso em tela, a tradução da Lei Maria da Penha para línguas indígenas e a existência de uma intérprete em delegacias especializadas são passos positivos no sentido de ampliar o encorajamento e a formalização de denúncias. Isso evidencia um esforço para mitigar as desigualdades sociais exacerbadas pelo racismo e a marginalização. Passando agora para o quarto parágrafo, atendendo o aspecto C, que são os dispositivos legais de garantia de direitos aos povos indígenas. Relembrando, em amarelo vamos identificar bem o que vai ser respondido no parágrafo, em verde temos os argumentos e em azul os conectores, conforme a legenda que vocês podem verificar aqui abaixo. Os direitos dos povos indígenas no Brasil são resguardados por um arcabouço jurídico que inclui disposições constitucionais e legislação específica. Nesse sentido, a Constituição Federal, em seus artigos 231 e 232, assegura o direito à terra e à cultura, enquanto o Estatuto do Índio estabelece que a tutela jurídica desses povos. Além disso, leis como a de Política Nacional do Meio Ambiente e decretos de demarcação de terras complementam essa proteção, juntamente com a atuação da FUNAI, instituída pela Lei 5.371, de 67, que desempenha um papel crucial na defesa dos interesses indígenas. O Estado possui um leque de possibilidades para assegurar e expandir os direitos indígenas, desde o fortalecimento da FUNAI, que desempenha papel vital na demarcação e proteção das terras, até a promoção de políticas de saúde que respeitem as particularidades culturais. Também a regularização fundiária e o diálogo constante entre comunidades indígenas e o governo são fundamentais para a manutenção da soberania e cultura indígenas. Além disso, a gestão ambiental das terras indígenas e o acesso à justiça são áreas críticas onde o Estado pode atuar para reforçar a legislação vigente e a prática de seus princípios.
Finalizando aqui com o último aspecto no 6º parágrafo, que são as implicações antropológicas desta atuação no âmbito das relações interétnicas. Por último, as implicações antropológicas da atuação estatal na proteção e promoção dos direitos indígenas repercutem profundamente nas relações interétnicas. Tal atuação contribui para o reconhecimento e valorização da diversidade cultural e estimula a reflexão sobre as práticas de poder e hegemonia que têm marginalizado esses povos. A inclusão dos povos indígenas nas narrativas nacionais e a promoção da conscientização e educação intercultural são, portanto, medidas que favorecem a reformulação de uma identidade nacional inclusiva e respeitosa para com todas as etnias que compõem o Brasil e propiciam maior proteção das mulheres indígenas. Finalizamos aqui então a correção da última questão, que foi cobrada no concurso de agente de indigenismo da FUNAI. E agora vamos aqui para a nossa última dica para as discursivas, que é baixar o e-book gratuito que a Científica Discursivas preparou para você, especificamente para o concurso nacional unificado para a FUNAI, e o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Além disso, se você quiser ter uma segurança muito maior para fazer a sua prova discursiva, nós também temos os cursos específicos para o concurso nacional unificado. Não é um curso só, é um curso para cada cargo. E nesse curso vocês vão ter aí todo um suporte, a discussão dos critérios específicos da SESGRAN-Rio, apostas para a discursiva do concurso nacional unificado, direito à atualização pós-edital, estratégias de estruturação dos parágrafos, que a gente deu aqui uma amostra de como funciona com essa questão, mas é algo muito mais completo no curso. Vamos descobrir aqui o que o corretor busca no texto, exemplos contextualizados com as disciplinas específicas do seu cargo, a aplicação de palavras-chave e articuladores do discurso para aumentar a sua nota, como conseguir a melhor nota possível quando não se sabe muito sobre o assunto cobrado. Até para isso tem solução, acredite. Também há muitas questões de provas anteriores, VUNESP, DECAN, FGV, dezenas de questões inéditas elaboradas pelos professores e videoaulas sobre todas as estratégias e também de resolução de questões. Obrigada para quem ficou até o final, espero que essa aulinha aqui, que essa correção, essas dicas possam ser úteis nos seus estudos. Bons estudos e até a próxima!